Eu vou começar tocando num tema com o senhor que eu não tenho como evitar, que é a possível indicação do senhor para o STF. Muito foi especulado a respeito disso na mídia recentemente. O nome do senhor aparece como um nome fortíssimo, muito por conta da vossa experiência, de atender todos os critérios que se exige para a Corte Constitucional Brasileira. E, de muitas maneiras, a sociedade civil e a imprensa, de forma mais ampla, também vem especulando nesse sentido. O que o senhor diz, ministro Flávio Dino, acerca dessa possível indicação do senhor para o STF? Em primeiro lugar, César, eu sou muito grato. Considero que é uma honra ter tantas pessoas importantes, tanto dos poderes do Estado quanto da sociedade civil, de movimentos sociais, com essa lembrança. Agora é isto. Até o momento é uma lembrança, há uma defesa de uns e outros, mas eu não estou em campanha, não sou candidato, o presidente Lula nunca falou comigo. E o tempo é dele, a prerrogativa é dele, então eu acho que o papel de um auxiliar do presidente da República, como eu tenho a honra de ser, nunca é de apresentar-se ou apresentar pleitos pessoais. Eu não faço isso de modo algum. Fazer campanha, fazer lobby, eu não faço isso para ninguém, muito menos para mim. Agora tem, César, uma razão de ser, como você disse, eu tenho muito orgulho da minha carreira profissional. Fui juiz, advogado, sou professor de direito, tenho livros publicados, tenho mestrado, enfim, eu fico honrado de ter esse reconhecimento. E aqui, contigo ao gabinete do ministro da Justiça, há uma sala de retratos, onde estão todos os ministros desde o primeiro reinado, desde Dom Pedro I. E lá ali nós vamos encontrar muitos ministros da Justiça que foram do Supremo e vice-versa. Então é algo meio que natural, eu diria, né? Na história recente e também desde o século XIX. Então é assim que eu vejo, com muita tranquilidade, e o que eu faço questão de te afirmar, César, é que não há convite. Quando houver, ou se houvesse, eu iria pensar, claro, é uma coisa honrosa, mas eu estou muito bem onde eu estou. Estou muito, muito, muito bem, sendo senador, sendo ministro da Justiça, focado nesse trabalho. Acho que esse é o principal. Tá aí. Então não é algo que o senhor, nesse momento, está pensando mais diretamente, porque ainda depende de um convite, mas caso o convite surja, o senhor pensaria com bastante carinho acerca da proposição, certo? Claro, César, porque é uma honra, né? Qual profissional de direito que pode a prioristicamente desdenhar da Suprema Corte do nosso Claro. país? É uma honra imensa. É claro que se houvesse, seria uma lembrança, como eu te disse, até aqui eu já estou feliz. Se um dia o presidente colocar, se ele achar por bem colocar, mas César, sou cumpridor de missão. Eu tenho essa ideia de ajudar o país, espírito cívico, patriótico. Ajudei o meu estado como governador, enfim, hoje estou dedicado à tarefa nacional. Então eu não tenho assim hoje assim pleitos pessoais de nenhum tipo. Estou muito bem aqui, mas também evidentemente admito que se houvesse, claro que é algo a se pensar, sem dúvida alguma. E eu acho que isso já endereça também o superchat, Zambarda, que estava ali, que era Dino presidente, então já tem um certo clamor popular, o Ricardo Abad. Obrigado, Ricardo, pela tua interação, mas acho que o ministro já foi categórico no que diz respeito, ele está organizado para o projeto que ele está conduzindo nesse momento, e futuras questões dessa natureza devem ser analisadas, oportunamente, né. Ministro, César, eu queria aproveitar essa lembrança igualmente honrosa para dizer duas coisinhas. A primeira é que o candidato a presidente que eu apoio em 2026 tem nome e sobrenome, Luiz Inácio Lula da Silva. Eu acho que ele vem colocando o governo a serviço da sociedade, um grande papel na cena internacional, o Brasil se ajustando. Eu tenho muita honra de servir esse governo e, estando na política, eu apoio o Lula. E depois, a segunda coisa, ninguém vai fazer plano para 2030, né? Então, eu agradeço assim como um gesto de carinho, mas evidentemente não é algo que está no mundo sensível, no mundo tangível. ministro, teve uma entrevista, eu quero lhe questionar
a respeito disso. Do Arthur Lira, o presidente da Câmara, hoje, ele teve uma fala, uma entrevista com a Folha de São Paulo, na qual ele diz que a Polícia Federal estaria se excedendo. Ele não foi nem tácito, ele verbalizou isso textualmente. Ele disse que a Polícia Federal estaria se excedendo no que diz respeito a algumas investigações, e quando a jornalista da Folha de São Paulo questionou, ele citou o nome do Braga Neto e foi bastante categórico nesse sentido. Como é que o senhor avalia essa fala do senhor Arthur Lira e qual é a competência do. É uma pergunta legítima, não é uma pergunta retórica. Qual é a competência do presidente da Câmara para pautar a atuação da Polícia Federal nesse sentido? Como é que o senhor avalia todo esse contexto, por favor? César, a tua pergunta é muito importante para uma lembrança fundamental. A Polícia Federal é uma polícia judiciária, ela faz parte do Poder Executivo, mas na sua atividade finalística, ela não é submetida ao Poder Executivo, e sim ao Poder Judiciário. Administrativamente, a PF é vinculada ao Ministério da Justiça, à luz do artigo 87 da Constituição Federal. Então, eu exerço uma direção administrativa da Polícia Federal. Mas nos inquéritos policiais, não. Nos inquéritos policiais, cada inquérito tem um delegado que preside, tem um órgão do Ministério Público que atua e tem um juiz que autoriza ou determina medidas. Então, eu só consideraria que a Polícia Federal poderia estar eventualmente se excedendo se ela não estivesse agindo mediante autorização ou determinação do Poder Judiciário. Tudo que a Polícia Federal fez de janeiro até hoje obedeceu a esse requisito. Então, são investigações que estão em andamento. Eu sequer as conheço, porque há muitas que já vêm de longe, inclusive, e creio que a Polícia Federal está agindo corretamente num item, César, que eu gostaria de sublinhar entre tantos, que é a discrição. Você veja, César, que há inquéritos hoje relativos ao 8 de janeiro e você não sabe, o Pedro não sabe, eu não sei quem são os delegados ou delegadas que presidem, porque reina hoje o princípio da impessoalidade, não tem mais espetacularização, são diretrizes administrativas que eu transmiti. Olha, a polícia é técnica, imparcial, isenta e não é lugar para delegado ou delegada, seja lá quem for, estar pré-julgando investigados. Então, isso não está acontecendo de forma alguma. Então, eu sou, de um modo geral, defensor da atuação atual da Polícia Federal, contudo, toda instituição humana não é isenta de falhas e erros. Estamos vendo dificuldades hoje em relação à própria Polícia Rodoviária Federal. Eu mesmo, César, já recebi mais de 80 convocações e convites da Câmara. Eu poderia considerar isso algo abusivo. Mas, muito bem, há essas convocações, esses convites, o que é possível atender, eu tenho atendido. Então, as instituições humanas, por serem humanas, não são isentas de crítica. Eu acho que todo mundo pode ser criticado e pode e deve aprimorar a sua atuação. Mas, no fundamental, tanto a Polícia Federal, quanto a Polícia Rodoviária Federal, quanto a Polícia Penal Federal têm acertado mais do que errado. Estamos olhando os erros para corrigir e, com isso, conseguirmos polícias à altura das expectativas da população. Ministro, e novamente é uma pergunta legítima ou não é uma pergunta retórica. Quando o Arthur Lira se conduz dessa maneira, o senhor acredita que ele está advogando em causa própria, no sentido de evitar qualquer complicação futura, ou o senhor acredita que esse não é o caso? Ele é o presidente da Câmara dos Deputados. Imagino que haja outros parlamentares que pensam como ele. Senão ele não estaria expressando esse pensamento. E nós respeitamos, como eu disse há pouco. Nenhuma instituição é isenta de críticas. Muito bem, façamos e que possamos debater livremente. É isso que eu defendo. Agora, considero que críticas devem ser fundamentadas para que nós possamos, inclusive, aprender com as críticas. Então, eu não vejo nenhum problema no debate, mas é preciso que nós enxerguemos o conjunto da atuação da instituição para não cometer injustiças. E hoje eu posso dizer a você, César, que nesses 9 meses, quase 9 meses, eu ampliei a admiração e o respeito pela Polícia Federal brasileira.